Olá, vamos ao texto. Ela é ou ela contém a palavra de Deus? Ela é e ela também contém a palavra de Deus. Ela é a regra de fé prática daquele que é cristão. Ela apresenta a antiga aliança e apresenta a nova aliança. Através da obra da cruz, através do chamado pelo único caminho, verdade e vida ao reino dos céus, Jesus Cristo. Ele é a salvação para todos os povos, para todos aqueles que reconhecerem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Se você estudar um pouco da origem das Escrituras, e se você for curioso e desejoso de conhecer a fundo da onde se originam os textos, principalmente do Novo Testamento, você descobrirá que temos traduções, inclusões, aditivos, temos conteúdos que se resumiriam a uma folha, que foram transformados em um evangelho completo. Se você tomar o cuidado de, ao estudar as Escrituras, também estudar os livros que não fazem parte desses 66 livros da Bíblia protestante, mas você também estudar os outros livros, você vai ver que alguns assuntos tratados nos outros livros da Bíblia, que contém 73 livros, você verá que estão nos ensinos de Paulo, nas falas de Jesus, nas orientações de Salomão. Então, quando esse evangelho da graça, que é Jesus Cristo, foi anunciado aos gentios, através do apóstolo Paulo, ele relata, principalmente à igreja de Corinto, a necessidade de um dom, que é o discernimento de espíritos. Porque o próprio Jesus Cristo diz aos seus discípulos que o seguiam e estavam sendo treinados para o evangelho, que vós não sabeis de que espírito sois. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus para compreender, interpretar e aplicar as Escrituras Sagradas. Isso não quer dizer que a revelação das Escrituras continuam acontecendo até o dia de hoje. O que acontece é que o Espírito Santo tem livre acesso ao seu povo que busca a Deus de um puro e sincero coração, pois quando Jesus é elevado aos céus, ele diz que enviaria outro Consolador para nos guiar em toda a verdade, justiça e juízo, para que trouxesse os homens ao arrependimento. Muito cuidado em você observar o texto de uma forma sem a devida interpretação e chamar aquilo da voz de Deus. Da mesma forma que quando você participa de uma celebração pública, o apóstolo Paulo, ele enaltece a hombridade dos bereanos, que confrontavam se aquele ensino estava compatível com as Escrituras. Mas não quer dizer que todo mundo que está com a Bíblia na mão está falando a vontade de Deus? Não, em primeiro lugar, que nós somos seres humanos, falhos, podemos ter interpretação equivocada. Nós podemos ter a fonte de revelação, que é a nossa própria consciência. Nós podemos ter a fonte de revelação, que é o próprio espírito do engano, como a própria Escritura relata. E deu-lhes o espírito do engano para que creiam na mentira. E nós temos o Espírito Santo de Deus. E é necessário o dom do discernimento, que pregue o pregador, que pregue o anunciador do Evangelho, e que a igreja julgue segundo a reta justiça, que é a base através das sagradas letras. E que haja a interpretação correta do texto que está sendo lido, daquilo que está sendo professado através daquele sermão, daquela pregação, daquele ensino, daquele estudo bíblico. Porque a palavra nos diz para que não sejamos presas de ensinos humanos, que não estejamos atrelados à doutrina de demônios. Se isso está nas Escrituras, é um alerta para nós que lemos e participamos de celebrações. Como o ditado popular diz, nem tudo que reluz é ouro. Que nós tenhamos este cuidado, esta guia e essa direção. Ela é e ela também contém. E a diferença entre isso será dado através do Espírito Santo e do discernimento desses Espíritos. Que Deus te abençoe e bons estudos!